poliedros, tá ok? Vamos lá, vamos pra cá, tá bom? Moçada, vou desenhar uma figura bem simples e bem conhecida da gente aqui, tá bom? Vou desenhar aqui o cubo, né? Mais conhecido, aliás, né? O nome dele popular é cubo, né? Mas olha bem, tá? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, porque eu tenho que fazer um quadrado, né? Porque é um cubo, tá bom? Olha bem, ó, tá aqui, ó. Vou desenhar aqui um cubo, mas sabe que o nome dele não é esse, né? O nome dele na carteira de identidade dele é hexaedro, tá bom? Cubo é aquele apelido que a gente dá a ele no meio da rua aqui, tá bom? Ele é o cubo, tá ok? Observa bem, nós estamos diante de um hexaedro. Por que um hexaedro, Daniel? Porque ele tem 6 faces, tá ok? Vamos lá, vamos dar alguns nomes importantes aqui, tá bom? Por exemplo, ó, eu vou pintar essa região aqui, ó. Toda essa região aqui, tá? Eu vou pintar ela aqui, tá? Vou colocar aqui do lado, né? Nós estamos fazendo o estudo dos poliedros, tá bom? Nossa aula aqui, nosso bloco aqui, ó, poliedros, tá? E observa bem, essa primeira região que a gente pintou aqui, ó, a gente chama ela de face, tá bom? É a face do nosso poliedro. No caso aqui é a face do hexaedro. Iremos representar ela sempre pela letra F de face, tá? Vamos geralmente colocar a primeira letra do nome, tá bom? Depois, pessoal, ó, vocês vão olhar aqui, vou apagar uma delas aqui, ó, vou apagar essa linha de cima aqui, ó. Aí eu vou colocar um pontinho preto aqui e um pontinho preto aqui e vou fazer a ligação entre eles, ó. Esse cara aí, tá bom? Esse cara aqui, ó, ele é a aresta, tá bom? É a aresta do nosso poliedro. Iremos representar a aresta com a letra A, tá ok? Outra coisa, vamos pra cá, ó. Esse cara bem aqui, ó, que a gente fez, né? Esse pontinho bem aqui, ó. Na verdade, que tá aqui fazendo a junção de várias arestas, né? No caso, a gente chama de vértice, tá bom? São alguns elementos aqui do meu poliedro, o vértice aqui, representado pela letra V de vértice, tá ok? Esse pontinho aí. Fica atento bem aqui, ó, nessa região aqui, né? Nesse vértice, observa bem aqui, ó, que na junção aqui a gente tem o vértice aqui, e observa que a gente gera um ângulo aí, tá bom? E esse ângulo, pessoal, a gente vai chamar de ângulo triédrico, né? Ó, ele aqui é um ângulo, olha bem que legal, ó. Isso aqui é um ângulo triédrico. Certo? Detalhe? Pessoal, esses são alguns elementos de um poliedro, tá bom? E aí o que vai acontecer, Daniel? Nós vamos fazer um estudo bem legal, né, sobre os poliedros, algumas características importantes. Uma dúvida que muito aluno tem, olha para cá, o Bertão traz para mim aqui, para esse cantinho, porque eu vou desenhar outra figura aqui, eu vou tentar desenhar ela, tá? Ela é um pouco difícil de desenhar, mas eu vou tentar. Por exemplo, ó, a gente tem assim, eu vou desenhar assim, tá bom? Aí, ó, vou fazer a frente aqui. Desculpa. Olha bem, pessoal, fica ligado nesse desenho que eu vou fazer aqui, né? Eu tô fazendo os desenhos logo aqui, né, de cara aqui. Aí eu vou trazer para cá assim, né? Aí eu vou descer um pouquinho para cá. Aí eu vou trazer esse cara aqui para cá também. Aí eu desço ele aqui. Olha que desenho doideira aqui que eu tô fazendo aqui, ó. Pronto, né? A gente aqui já fica legal pra gente terminar o desenho. Deixa eu apagar aqui para ficar bonitinho. Fazer legal aqui também. Fechar aqui. E a gente vai fechar aqui agora, ó. Aqui. Aqui. E lá no canto a gente fecha assim, ó. Observa, pessoal, ó. Eu fiz um desenho aqui, né, tal. E é uma dúvida que muitos alunos perguntam na hora da sala da aula. Olha bem, ó, presta atenção, né? O que é um poliedro convexo? Cara, não existe assim uma definição. Eu vou dizer, o poliedro convexo é assim, 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 assado, e vai ter essa definição. Não, não é assim, tá? O que a gente faz? A gente faz um teste. E olha como é esse teste, ó, olha pra cá, ó. A gente passa, deixa eu tirar esse nome poliedros daqui, porque senão ele ficou muito em cima da figura. A gente não tá conseguindo nem ver os elementos aqui. Deixa eu pegar o azul aqui, ó. Olha pra cá, ó. Observa bem. O que é um poliedro, aliás, o que é um poliedro convexo, né? A gente faz um teste. O que a gente faz, pessoal? A gente, ó, vamos fazer assim, né? A gente coloca uma reta aqui, ó. Vou entrar uma reta aqui desse lado, ó. Aí a reta vem, olha bem, ó. Olha a reta vem. Aí ela fura essa face. Ela furou ela, ó. Furou aqui. Aí ela passa por dentro do cubo e vai sair do outro lado, lá na outra face aqui, ó. Tá saindo aqui agora, ó. Aí ela sai aqui, tá? Observa, ó. Ela tocou
uma face de um lado e ela tocou uma face de outro. Observa bem, quando você passar um segmento de reta num poliedro e ele tocar exatamente 2 pontos, como é o caso, ele furou a figura em 2 pontos, nesse caso, nós estamos diante de um poliedro convexo. Certo? Observa bem aqui, tá? Agora, por outro lado, se você vai lá, vem o Humbertão aqui comigo, ó, vamos pra cá, ó, atenção, ó, se você vai pra lá, aí você vem aqui, ó, aí fura ele aqui, ó, vai entrar aqui, ó, vou colocar aqui um espeto, vamos dizer assim, né, como se diz. Aí ele atravessa essa face, aí ele vai sair nessa outra aqui, concorda comigo, ó? Ele saiu aqui, ó, tá aqui, ó. Aí ele vem, saiu, aí ele fura essa outra, né, ele entra nessa outra aqui, aí entra por dentro da figura aqui, vai sair lá naquela última lá, ó. Aí ele sai aqui, ó. Observa, ó. Pessoal, quando eu passei esse segmento de reta, olha o que aconteceu aqui, ó. Ele entrou nessa primeira face, saiu na outra, entrou na outra e saiu na outra. Pessoal, ele furou 4 vezes. Nesse caso, a gente tem um poliedro, ó, não convexo. E é assim, pessoal, que a gente trabalha a ideia, tá? De convexo e não convexo. Então, o que acontece, né? O poliedro, pessoal, convexo, ele obedece à chamada relação de Euler, tá bom? E como é que é essa relação, Daniel? A relação é o seguinte, ó. Vértices mais faces é igual a aresta mais 2, né? Tem uma frase muito conhecida, né? E bem tranquila. Vamos fazer amor a 2. Tá bom? Essa aqui, ó, é a famosa relação de Euler. É a relação, pessoal, que rege os poliedros, tá? E um outro detalhe, quando é que a gente vai ter um poliedro chamado poliedro regular? Cuidado, eu posso ter poliedros não regulares, né? Nesse caso, pessoal, quando é que você vai ter poliedros regulares? Principalmente, pessoal, quando todas as suas faces elas são congruentes, né? Elas são iguais, são faces que vão ter a mesma figura, né? O mesmo elemento lá. Quando você tiver faces congruentes, nós temos um poliedro regular. Então, vamos parar um pouquinho aqui nesse primeiro momento da aula e vamos definir algumas coisas. O que foi que a gente viu aqui, né? A gente viu que o poliedro, ele possui alguns elementos, como, por exemplo, um vértice, né? Uma aresta, uma face, por exemplo, né? Observa, ó, a face é uma parede, vamos dizer assim, né? A aresta é uma linha que liga o quê? 2 vértices. E eu tenho um ângulo triédrico. Por que eu tenho um ângulo triédrico aqui, né? A gente falou por cima e agora vamos explicar. Observa, ó, saindo desse vértice, pessoal, eu vou ter 3 arestas, ó. Uma aresta para cá, uma aresta para lá e uma aresta para cima. Por isso que ele é chamado de um ângulo quê? Triédrico. Daniel, dá um outro exemplo? Vamos lá, vamos para cá. Vem para cá, Humbertão, ó. Olha aqui, ó, para cá, todo mundo aqui, ó. Ó. Eu tenho aqui, ó, por exemplo, né, essa figura aqui, ó, tá? Ele é um poliedro formado por quantas faces? 5 faces, né? Quadrado embaixo e 4 triângulos. Quando você vem para esse vértice, o que é que você observa? Você observa a saída de uma aresta, ó, aqui, ó, 2 arestas, 3 arestas, 4 arestas. Então, pessoal, nesse vértice aqui, né, possivelmente eu terei um ângulo que, ó, eu terei um ângulo tetaédrico, tá vendo, ó? Aqui eu vou ter um ângulo tetaédrico. Então, assim, nesse primeiro momento da nossa aula, qual foi nossa preocupação inicial? Foi fazer algumas definições importantes, né? Por exemplo, a diferença quando ele é convexo e não convexo, né? A apresentação dos ângulos triédricos, saída de 3 arestas e um vértice, né? Ângulo tetaedro, saída de 4, né, arestas de um mesmo vértice, tá bom? O que é que a gente vai fazer agora para ficar legal? Vou dar uma parada aqui, porque eu vou dar uma limpada geral nisso aqui, tá bom? Legal? Vou deixar você bater aquele print bem legal, bem bacana, tá? Vamos lá? A gente vai, ó, fazer aquele printzão legal para colocar no caderno e a gente vai apagar tudo isso aí para começar uma nova ideia, tá bom? Vamos lá. Então vamos lá. Presta atenção aí, ó. É agora. Vamos para cá, ó. Vou apagando aqui devagarzinho, tá? E vamos criar a nova ideia aqui, ó. Vamos lá. Olha a nova ideia que eu vou criar. Pessoal, presta atenção. Imagina só que você tá lá numa questão de prova, né?
certo? E aí a questão fala o seguinte, ó. Ele fala que o poliedro, olha a ideia aqui, ó. Ele vai falar que o poliedro, ó, poliedro, tá? Ele vai ter duas faces, olha bem, ó. Ele vai ter duas faces hexagonais. Olha bem, ó. Ele vai ter duas faces hexagonais e vai ter 6 faces quadrangulares. Tá bom? Eu vou aqui dentro da minha aula gerar um pequeno exemplo aqui, ó, né? Eu tenho aqui, ó, duas faces hexagonais e 6 faces quadrangulares. Nossa ideia é calcular o número de vértices, faces e arestas, tá? Essa é a nossa ideia principal. Não necessariamente nessa ordem, vértice, face e aresta. De cara, o que é que você nota logo? Você nota que eu tenho duas faces, tá bom? E 6 faces. Eu tenho 2 tipos de faces. Logo, esse polígono não vai ser regular. Esse poliedro, desculpa, né? Não vai ser regular. Por quê? Porque eu tenho duas faces hexagonais. E essas faces hexagonais, ela tem 6 lados. Né? Um hexágono, ele tem 6 lados, tá bom? Por outro lado, eu tenho 6 faces quadrangulares, ou seja, faces com 4 lados, né? Agora, eu tenho uma coisa, né? Já sei que eu tenho quantas faces? 8, né? Então, eu vou aqui, aonde tem faces, e vou colocar 8, tá bom? Qual é o segundo passo? O segundo passo, pessoal, é calcular o número de arestas, né? Aí, como é que você faz isso? Olha o mecanismo. O mecanismo é assim, ó. Vou até criar aqui uma fórmula, entre aspas, né? Ó, para você calcular o número de arestas, você vai fazer... Olha o símbolo que eu vou usar, ó. Deixa eu pegar aqui uma caneta vermelha para dar uma maior ênfase para isso, né? Você vai fazer, ó, o somatório. Olha que símbolo legal aqui, ó. O somatório de quem, pessoal? O somatório da N, que é a quantidade de faces, né? Vezes o número de lados dessa face, dividido por 2. Aí você vai dizer assim, ó, não entendi nada, vai entender agora. Bora pra cá, todo mundo aqui, ó. Olha aqui, ó, legal, bacana. Arestas, vamos lá. Pessoal, eu tenho, ó, duas faces N2 que tem 6 lados. Aí você vai lá e faz, ó, 2 vezes 6. Só que lembra, ó, é um somatório. Ainda tenho outros tipos de faces. Agora eu tenho 6 faces, número de lados. Ó, mais, que é um somatório, ó, mais 6. Vamos lá, ó. Eu tenho 6 faces de 4 lados. Como eu não tenho mais nenhum tipo de face, tudo isso dividido por 2. Logo, se você fechar aqui, né, a gente vai ter assim, ó, 2 vezes 6, 12, 6 vezes 4, 24, né? Se eu somar isso aí, vai dar quanto? 12 mais 24, 36, né? E 36 dividido por 2, a gente vai ter 18 arestas. Olha bem, ó. Agora eu já tenho quem? Eu já tenho o número de faces e eu já tenho também o número de arestas. Moçada, se eu tenho 2, eu tenho 3, né? Por quê? Ora, vamos para cá. Se eu tenho 2, eu tenho 3. Por quê? Vértices mais faces, né? É igual a quem? Aresta mais 2. Logo, eu não tenho vértices, mas eu tenho as faces que a gente calculou. Tá aqui, ó, são 8 faces. Por outro lado, ó, aresta quanto? 18. Olha bem, ó, mais 2, né? Lembra que a gente acabou de calcular aqui, ó, o número de arestas, 18 mais 2, tá bom? Logo, pessoal, fechando, a gente vai ter vértices é igual a 20 menos 8. Ou seja, eu vou ter 12 vértices, tá bom? Então, essa figura, ela vai ter 12 vértices, ela vai ter 18 arestas e ela vai ter 8 faces, que é a soma desses dois caras aqui, ó. 6 mais 2. Tá? Então, assim, pessoal, no primeiro momento, né, essa organização que a gente fez aqui, tá? A gente está trabalhando essa ideia aí de poliedros, uma ideia tranquila, né?
vamos dizer assim, vamos apostar muito numa questão de poliedro, né? A gente, na verdade, aqui, né, tá fazendo um estudo bem tranquilo, né, dos principais tópicos, tá? E eu vou para uma outra realidade agora dentro desse contexto, tá bom? Legal? Olha para cá, pessoal. Vamos aqui, ó. A gente já trabalhou a ideia quando o texto traz o quê? Aliás, quando a questão traz um texto. Agora, olha essa situação e toma muito cuidado com ela, tá? Vou apagar aqui, tá bom? Vou dar uma apagada aqui legal, né? E imagina só agora a seguinte situação. Olha bem, ó. É uma segunda situação dentro desse contexto, né? Você tá lá na sua prova, aí o cara vai desenhar assim, ó. O cara desenhou aqui um pentágono, tá? Desenhou um pentágono. Aí começou a fazer assim, ó. Começou a desenhar regiões quadrangulares, assim, ó, do lado, ó. Desenhou uma pra cá, né? Aí desenhou outra pra cá. Bom. Vou desenhar outra subindo, tá? Não liga pro desenho não, que ele vai ficando legal aqui, tá? Tô tentando fazer ele o mais legal possível. E aí, pessoal, ele fez tudo isso aqui. E no final ele desenhou mais outra aqui, ó. Espero que vocês tenham entendendo o que eu tô fazendo aqui, tá? Observa bem. Pessoal, quando ele fez isso, na verdade, o que foi que ele fez? Ele fez uma planificação, tá? Planificação, certo? Se você olhar, tá? Olha bem aqui, ó. Tá aqui um pentágono, né? Ou seja, eu tenho uma face pentagonal. Tá aqui outra, ó. Eu tenho outra face pentagonal. Certo? Eu tenho duas faces pentagonais. E eu tenho também, pessoal, 5 quadrangulares. Qual é a minha dica aqui? Pelo amor de Deus, né? Por tudo mais sagrado, por todo ano de estudo que você faz para chegar no dia da prova e fazer uma boa prova. Não vai contar as coisas aqui, não. Não vai sair contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arestas, porque você vai errar. Porque, como eu já falei, o que é isso aqui, na verdade? Isso aqui é uma planificação. Aí você vai perguntar assim, e qual é o objetivo dele quando ele faz uma planificação? Bora voltar de novo. Eu quero calcular o número de vértices, faces e arestas. De novo, tá? Só que agora, em uma nova situação, planificado. O que é que você vai fazer? Uma coisa bem simples. A gente vai fazer o seguinte, bora contar quem são as figuras. No caso, tem o quê, ó? 2 faces pentagonais. Aí você vai lá no cantinho da sua prova assim, ó. 2 faces pentagonais. Certo? Depois você vai contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5 faces quadrangulares. Opa, desculpa, né? Faltou aqui a palavra faces. 5 faces quadrangulares. E, moçada, vai fazer aquele processo que a gente fez há pouco. O mesmo processo. Pelo amor de Deus, já te falei, ó, não vai contar não que tu vai errar. Daqui a pouco eu vou fazer uma experiência contigo aqui, ó. Olha bem aqui, ó, o que vai acontecer? 5 mais 2, eu tenho 7 faces, tá bom? Já sei o número de faces, vou colocar aqui do lado para ficar organizado, ó. Eu já tenho 7 faces. Aresta aquele joguinho, vamos lembrar de novo, ó. A quantidade 2, né? O tipo pentagonal, 5 lados, né? O que é que você faz? Você pega os 2 aqui e multiplica os 2, ó. 2 vezes 5. Da mesma forma, ó, eu tenho 5 faces, né? Só que elas são quadrangulares, ou seja, elas têm o quê? 4 lados. Como é que faz agora? Você multiplica aqui, ó. 5 vezes 4, né? Soma, bora fazer aqui do lado, ó. Aresta é igual. Vai lá, vamos lá direto agora, ó. 2 vezes 5, 10. Mais 5 vezes 4, 20. E tudo isso você divide por 2.
tá? 10 mais 20, 30. 30 dividido por 2. Nós vamos ter 15 arestas. Para ficar bonitinho, bora voltar para cá, ó. Eu agora tenho 15 arestas. E, moçada, se eu tenho 2, eu também tenho quantos? Tenho 3, né? Porque eu vou lá e jogo na relação de Euler. V mais F é igual a A mais 2. Tá bom? E aí, no caso, como é que vai ficar isso, né? Vai ficar assim, ó. Eu não sei os vértices. Eu tenho 7 faces, tá aqui bem aqui do meu lado, ó, 7, tá? Eu tenho 15 arestas mais 2, né? E vamos fazer direto, ó. Quanto é 15 mais 2 aqui? 17, é isso? Vou passar o 7 para o outro lado, né? Ele vai ser negativo. Logo, minha quantidade de vértices vai ser quanto? 10. Tá ok? Logo, a gente vem para cá e vamos ter 10 vértices, tá ok? O que foi que a gente fez agora há pouco instante? Nós fizemos duas situações, né? Nós fizemos quando o texto te dá as questões e quando o texto, né, não te dá a questão, te dá uma figura planificada como essa. Certo? Legal? Tranquilo? Tá bom? Bora para as considerações finais, né, de poliedros. Tem algumas coisas que eu quero falar para vocês. Coisas importantes, né? Por exemplo, a nomenclatura dos poliedros. Vamos para cá, tá? Vamos trazer bem aqui, ó. Pessoal, quando se fala de nomenclatura, né, o nome dos poliedros, principalmente, tá? Quando a gente fala de nomenclatura, tá ok? O que é que a gente faz? A gente fala o seguinte, ó, presta atenção. O que importa na nomenclatura, tá bom? É o quê? Quantidade de faces. Só que tem um porém, né? Essa nomenclatura, ela só é utilizada quando a gente tem o quê? Polígonos, o quê? Regulares, tá? O que são polígonos regulares? São aqueles, né, que têm faces do mesmo tipo. Por exemplo, só faces quadrangulares, só faces triangulares, né? E assim vai, né? Por exemplo, se eu tenho um número de faces igual a 5, eu tenho um prefixo penta. E aí, para completar, eu escrevo a palavra edro. Ou seja, você vai colocar o prefixo mais a palavra edro. Então vai ficar o pentaedro. O 9, por exemplo, né, que é um caso especial, a gente vai ter o ênea. Aí nós vamos ter o enaedro. Desculpa, né? O enaedro. Tá? O 10, pessoal, nós temos quem como prefixo? O deca. Aí o deca, como é que fica? Decaedro. Por exemplo, o 15. Quando for o 15, você vai pensar assim, ó. Você sempre vai pensar 5 mais 10. Pessoal, sempre você vai separar e sempre vai colocar 10. Se fosse 18, 8 mais 10. Se fosse 16, 6 mais 10. Certo? Detalhe, ó. 5, ele é penta. Desculpa. Deixa eu colocar de azul aqui para ficar legal, tá? Aqui, ó. Ele é penta. O 10, ele é deca. Aí vai ficar, ó. Penta 5 mais 10, decaedro. Tudo junto. Pentadecaedro. E para fechar essa ideia aqui, o 20. Tá bom? O 20, pessoal, o prefixo dele é icosa. Por isso que fica o icosaedro. Tá? Esses são os principais, vamos dizer assim, né? E lembra que essa nomenclatura só vai servir pra gente quando for polígonos o quê? Regulares. Certo? Pessoal, vamos fechar essa ideia aqui, ó. Vamos fechar, tá? Vou fazer duas considerações finais para a gente fechar bem legal a nossa aula de hoje, tá bom? Esse bloco bem bacana assim, tá? Vamos lá. Primeira, vamos fazer aqui, né? Ó. Vou colocar assim, ó. Considerações finais. Certo? Vamos lá. Primeira consideração final, tá bom? Pessoal, nós temos os chamados poliedros de Platão. Olha bem, ó.
nós temos os chamados poliedros de Platão, certo? Bora guardar aqui, vamos ver aqui, ó. O que é um poliedro Quem são os poliedros de Platão, né? A gente forma uma frasezinha, que é assim, ó. É o TOD. Ó. O TOD são chamados o quê? Poliedros de Platão, certo? O que precisa ser um poliedro de Platão? Primeiro, ele tem que ser convexo, né? Ele tem que ser convexo e fechado, vamos dizer assim. Outra coisa, ele tem que ter faces do mesmo tipo, né? Vamos escrevendo, né? Ele tem que ser, ó, convexo fechado, né? Ele tem que ter o quê que eu falei também? Ele tem que ter faces do mesmo tipo. Ou seja, só retângulos, né? Só triângulos, né? Certo? Ele tem que ter faces do mesmo tipo, tá? E ele tem que ter todos os vértices do mesmo tipo. Vamos dizer assim, entre aspas. E quem são eles, pessoal? O TOD, né? O TOD é o tetaedro. Deixa eu colocar de preto, né? Para ficar legal aqui, ó. É o tetaedro. Ele é um poliedro de Platão. Outro, o hexaedro, né? Hexaedro também é um poliedro de Platão, né? Ou seja, esse cara aqui, ó, ele tem, deixa eu colocar aqui, ó, número de faces, né? Para ficar mais fácil aqui, né? Esse aqui ele tem 4 faces, esse outro ele tem 6 faces, tá bom? O O, pessoal, ele vem de quê? Ele vem de octaedro, né? É outro poliedro de Platão, tá bom? É o octaedro, certo? D não é decaedro, é o dodecaedro. O dodecaedro também é um poliedro de Platão, tá? 12, desculpa, né? E o último, o I. Ora, deixa eu fazer o I bonitinho assim, né? O I, acabei de falar nele, é o icosaedro. Icosaedro, tá? O icosaedro tem o quê? 20 lados. Desculpa, 20 faces, tá bom? E a 2, que eu vou colocar bem aqui, tá bom? Pra gente fechar esse bloco bem legal, né? É uma definição que poucos alunos sabem, muito poucos mesmo, assim, vou dizer assim, se você pegar uma gama aí de 10 alunos, eu acho que uns 2 ou 3 vão saber esse negócio aí. Que são chamados os poliedros, olha bem, ó. Os poliedros duais. Daniel, que diabo é isso? O que é um poliedro dual? Vou fazer uma definição bem simples. Eu vou pegar 2 poliedros, né? Vou pegar 2. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Cubo e octaedro. Vamos supor, cubo e octaedro. E vou comparar eles. Quando é que eles são poliedros duais? É quando o número, atenção, ó, o número de vértices de um poliedro, lembra, né? Vou já olhar para você aqui, ó. Lembra que a gente está comparando, por exemplo, cubo e octaedro. Aí eu vou olhar para os vértices do cubo, né? Se o número de vértices de um poliedro for igual, olha bem, ó, ao número de faces do outro poliedro. Tá bom? Você vai comparar. Vou dar um exemplo, tá aí, ó, cubo e octaedro. Cubo e o octaedro. Tá bom? Cubo e octaedro, né? São 2 poliedros duais. Ok? Então a gente fechou, né? Esse bloco bem bacana, bem legal sobre poliedros.